Oi, eu sou a Lari e hoje eu finalmente vim falar sobre Desventuras em Série, do Lemony Snicket. Acho que vocês talvez não aguentavam mais eu falando nos vídeos de leitura do mês que eu tinha lido um livro de Desventuras em Série e que eu iria terminar a série, que depois eu iria gravar um vídeo especificamente sobre ela, sendo que eu faço isso desde o ano passado, provavelmente. Vocês talvez até achassem que eu estava mentindo, pois eu não estava. Aqui estou e vamos lá falar sobre Desventuras em Série finalmente, porque eu finalmente cheguei ao 13º livro, terminei o 13º livro. Este vídeo não vai conter nenhum spoiler, eu vou falar sim sobre a história em si e vou citar alguns pontos de alguns livros, mas eu não vou dar masters spoilers. Vou só falar sobre algumas coisas que acontecem na trama, mas que não revelam nada de importante. Então se você ainda não leu a série ou se você assiste a série, fique tranquilo porque este vídeo vai ser livre de spoilers. Bom, gente, a série Desventuras em Série é uma série narrada em terceira pessoa por um narrador onisciente intruso. Aquelas que usa termos que aprendeu nas aulas de oficina de textos, entendeu? Porque aqui é assim. Os livros são todos narrados pelo Lemony Snicket e ele sabe de tudo o que aconteceu com os Baudelaire. Ele não vai revelar isso de uma vez pra você. A série toda é um grande mistério sobre várias coisas, mas ele sabe, ele deixa claro, muito claro, que muitas coisas ruins vão acontecer com os Baudelaire. A cada livro ele nos alerta sobre isso e nos alerta sobre o que a gente está prestes a ler. Então ele diz que se nós formos espertos vamos parar de ler os livros ou então não vamos nem começar a ler, porque é realmente uma série muito desventurosa, com muitas coisas ruins acontecendo com os órfãos Baudelaire. Em Mau Começo, então, que é o primeiro livro de Desventuras, eles perdem os pais em um incêndio que aconteceu na casa deles, e aí o Sr. Poe, que é um banqueiro que vai ficar, digamos aí, que encarregado de encaminhá-los para os novos tutores, para o novo tutor, que no primeiro livro é o Conde Olaf, que também é o vilão dessa história. O Sr. Poe vai avisar eles disso e eles ficam devastados e são levados depois pro Conde Olaf, que supostamente é o parente mais próximo deles e com quem os pais deles gostariam que eles ficassem. Mas a gente já descobre no começo que o Conde Olaf, ele é um homem super egoísta, super egocêntrico e super ambicioso. E o único motivo dele querer estar com os órfãos Baudelaire, ser agora o tutor dos Baudelaire, é porque a família deles deixou uma fortuna pra eles, só que como eles são menores de idade, eles ainda não podem pegar essa fortuna, mas o Conde Olaf, ele quer muito isso e ele vai fazer de tudo pra conseguir essa fortuna dos Baudelaire. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção e mais me fizeram gostar dessa série é que apesar de ela ser uma série infanto-juvenil, que tem um foco mais voltado pra criança mesmo, apesar de ser um infanto-juvenil um pouco diferente, com o Lemony Snicket ali narrando e alertando que essa não é uma série como todas as outras, que ela não vai ter um final feliz, que as coisas que vão acontecer nela não são felizes e não são boas. Só que ao mesmo tempo em que ela é infanto-juvenil, ela tem umas mensagens e umas referências à realidade muito exacerbadas e que não tem como a gente não notar. Algumas delas me marcaram muito mais porque cada livro ele acaba focando em alguma coisa e um dos focos dessa trama é que os Baudelaire percebem que o Conde Olaf ele é uma pessoa ruim e eles tentam dizer isso pro Sr. Poe inicialmente. Eles tentam avisar as pessoas à sua volta que o Conde Olaf tá ali e que ele é o Conde Olaf e que elas sabem disso porque elas conhecem o Conde Olaf, mas muitas vezes, inúmeras vezes, talvez a maioria das vezes, se não todas, ninguém acredita nelas. Acho que a gente pode relacionar isso também com a situação que a gente tá vivendo agora, gente. E assim, eu fiz um Twitter e, como em todas as minhas redes sociais, eu não consigo deixar de me posicionar politicamente. Eu não sou uma pessoa que entende tudo sobre política, sabe de tudo, que tem estudo o bastante pra falar sobre muitas coisas envolvendo política, mas eu não consigo não me posicionar contra uma pessoa que é preconceituosa e que faz discursos de ódios. E assim, eu não vou nem falar muito mais, porque assim, esse canal aqui já é de livro, então assim, talvez nem exista mais em 2019, né? Porque,
Mas eu consigo relacionar isso muito, né, com a situação que a gente tá vivendo agora. Alguém fez um meme no Facebook, antes mesmo das eleições, dizendo que é como se nós fôssemos os Baudelaire e nós estivéssemos apontando para quem é o Conde Olaf, o mundo inteiro estivesse apontando para quem é o Conde Olaf e ainda assim ninguém acreditasse na gente. O que a gente tem de esperar agora não é o pior, é o melhor, porque se a gente esperar o pior, entender o que vai ser de nós. É bom resistir, mas também é bom ter esperança. Enfim, voltando a Desventuras em Série, né? Porque isso aqui vai virar um vídeo sobre política e não é pra isso que eu tô gravando. Mais ou menos porque tem várias mensagens dentro dos livros também que são políticas e são sociais, são críticas sociais, são relacionadas ao nosso dia a dia. Os Baudelaire são a Violet, que é a mais velha, o Klaus e a Sunny. Eu esqueci de falar um pouquinho mais sobre os personagens, né? A Violet, ela é uma garota que ela é uma inventora, ela gosta muito de inventar coisas. Ela sempre coloca uma fitinha no cabelo cada vez que ela vai inventar alguma coisa. Isso é uma característica muito dela e isso é uma coisa que eu gosto muito nos personagens desse livro também, porque eles têm características muito específicas que fazem a gente identificar cada um deles e criar uma certa empatia a mais com cada um deles também, porque eles têm aquelas manias. Klaus é caracterizado mais por gostar de ler, então ele é um bookworm, ele é uma criança que devora livros, e a Sunny, ela é caracterizada inicialmente por gostar muito de morder as coisas, então tudo ela gosta de morder. E ela é uma bebezinha, então ela é a mais nova e o Klaus é o do meio. E voltando à questão da realidade exacerbada, em Serraria Autoastral, que é o quarto livro, nós temos, por exemplo, um tema super pesadíssimo tratado, que é o trabalho escravo, porque o carinha lá da serraria, ele paga as pessoas com chicletes. E as pessoas, elas são alienadas com isso e elas aceitam isso como se fosse a coisa mais normal do mundo, mas você identifica, você enxerga aquilo acontecendo. Em O Elevador Erisatz, que agora eu não vou lembrar qual livro é, mas se eu não me engano é o quinto ou o sexto, o autor fala sobre o darmos muito valor ao que é superficial, o que eu acho que é uma coisa que se encaixa muito hoje em dia, muito identificável hoje em dia também, porque nós temos ali uma personagem que tudo que ela quer é ser que é ser na moda, estar na moda, estar ali entre as tendências e participando de todas as tendências, é tudo que importa pra ela. E isso é feito de uma forma muito exacerbada também, assim como as outras coisas, mas é pra gente identificar isso logo de cara mesmo e perceber, olha isso daqui, gente, isso realmente acontece e ele tá falando de uma forma que faz a gente pensar que é um absurdo, mas se a gente for parar pra refletir mesmo, é o nosso dia a dia, são pessoas que estão à nossa volta, ou às vezes até mesmo nós mesmos. Em A Cidade Sinistra dos Corvos, que é um dos meus favoritos, se não o meu favorito, eu acho que é o meu favorito de todos, principalmente por causa do assunto tratado, porque ele fala sobre psicologia das multidões. E ele realmente cita isso no livro. Esse é um dos livros que ele realmente cita o nome da coisa que realmente existe na vida real. Então tem essa mensagem de como as pessoas elas podem ser levadas por outras muito facilmente. Tipo aquela coisa, se a pessoa se jogasse do poço, você se jogaria também? Provavelmente, se essa pessoa fosse muito convincente, se essa pessoa te jogasse uns argumentos que nem precisam ser bons, mas de uma forma bem falada, que te conduziria a achar que aquilo é a coisa certa. Isso também eu consigo identificar muito com a realidade de hoje, muito mesmo. Então assim, Desventuras em Série, você está de parabéns, porque olha, não tem como ser mais real do que já foi. Em O Fim, que é o último livro, o 13º livro, tem algo sobre a pressão dos pares também, que não é a mesma coisa que a psicologia das multidões, mas é um pouco parecido, porque isso é algo que fala um pouco sobre você ceder a alguma coisa só porque as outras pessoas estão cedendo também. Eu estou dizendo que eu interpretei dos livros e não como uma pessoa que é especialista, que estuda ciências sociais, psicologia, então entendam isso, tá, gente? Por favor. Todos os livros, ou quase todos eles, passam alguma mensagem. Os Baudelaire eles vão passando de casa em casa, de lugar em lugar em cada livro, e cada lugar dá a eles uma nova visão, faz eles crescerem de uma nova forma, e eles vão pouco a pouco se tornando muito independentes, porque nesses livros eles realmente não podem contar com os adultos na maioria das vezes, porque os adultos nesses livros são os ignorantes e as crianças são a personificação das pessoas que sabem o que está acontecendo, que enxergam a realidade, mas que ninguém crê nelas. Eu acho que esse vídeo veio muito a calhar
no momento que a gente tá vivendo agora. Eu não consigo me calar, nem no YouTube, nem no Instagram, nem no Twitter, nem no Facebook, em nada, gente. Eu fui gravar esse vídeo na maior inocência, na verdade, porque eu nem tava pensando em falar sobre política. Acho que a gente vive em uma democracia, então deve existir respeito a todas as pessoas e a todas as diferenças, principalmente, e também a todas as opiniões. E que haja sempre uma pluralidade de opiniões. E nós, como leitores, temos o dever de saber que isso é uma das coisas mais importantes e mais essenciais em uma democracia. E que quando a gente perde isso, nós acabamos aos poucos perdendo também o nosso direito de liberdade de expressão e aos poucos a democracia também. O final desse vídeo acabou então virando um discurso político, mas nós estamos aí para isso mesmo. Livros, leitura, são coisas políticas também, não são coisas neutras. Nós não devemos ser neutros, porque ser neutros é ser coniventes com as coisas ruins, com as coisas que estão acontecendo. Mas, no fim, nós esperamos que tudo dê certo e que nada de radical aconteça. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu indico super vocês lerem Desventuras em Série. É uma série muito levinha, é uma série que você lê, se você quiser, se você tiver tempo, você consegue ler um livro por dia. Eu só não fiz isso porque eu acabei enjoando do universo, porque apesar dela ser uma série que é leve e é fácil de ser lida, ela acaba sendo um pouco repetitiva às vezes na forma como ele conta a história. Então esses aspectos acabam enjoando a gente um pouco, a mim pelo menos, isso aconteceu. Se vocês já leram Desventuras em Série, digam aqui embaixo pra mim qual livro que vocês mais gostam. Me segue lá nas redes sociais, Instagram, Twitter, que agora eu tenho o Scooby também. A página do Facebook eu tô tentando criar, tô tentando mudar o nome, porque ela ficou com o nome do meu Instagram e eu não queria que isso acontecesse. Eu tô tentando dar uma ajeitada nela pra eu conseguir lançar ela, porque eu não tinha, né? Se você é novo no canal, se inscreve, deixa um gostei nesse vídeo se você gostou e principalmente comenta aqui embaixo, porque isso é muito importante. É muito legal de se fazer, tem um diálogo aqui embaixo também. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Tchau, até o próximo!